Como nós dissemos, meus irmãos, nós vamos começar hoje uma série de mensagens curta, mas falando sobre algo que tem acontecido em nosso meio, que é o sofrimento. E não tem como pensar em sofrimento e não pensar no personagem bíblico, o nosso querido irmão Jó. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. E desde já eu estendo o meu convite para que os próximos domingos, as próximas semanas, você não falte, porque nós não vamos expor todo o livro de Jó, mas eu vou pincelar alguns capítulos, algumas perícopes, algumas passagens, para nós aprendermos como lidar com o sofrimento. Encontraram, meus irmãos? Vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra? Jó, capítulo 1, Diácono Davidson, você faz a leitura do versículo 1 até o versículo 12, por favor. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele, e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Até o 12. Santo e soberano Deus, te agradecemos pela leitura da tua santa palavra. E a partir desse momento pedimos, ó Deus, que teu Santo Espírito nos dê entendimento para poder administrarmos um assunto tão delicado, tão complexo, Senhor, e que mexe com muitos de nós, ou praticamente todos nós. Fala aos nossos corações nessa noite, Deus, e não nos deixe, Pai Santo, por favor, sairmos daqui da tua casa nessa noite, da mesma forma como entramos, que o Senhor possa trazer conforto e consolo para os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo com as agruras da vida, e ao mesmo tempo, que nós possamos aprender, ó Deus, com o exemplo do nosso irmão, que sofreu, mas em nenhum momento pecou com a sua boca e com seus lábios. Assim nós te pedimos que o Senhor nos conduza, e na minha incapacidade o Senhor fale através da minha boca as tuas palavras, não o que eu quero, mas o que o Senhor tem para nos falar nessa noite, Deus. Assim nós te agradecemos de forma antecipada, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos.
Meus queridos, falar sobre sofrimento é algo extremamente difícil, porque o que é sofrimento para uma pessoa pode não ser para outra. A intensidade do sofrimento que eu passo talvez não seja a mesma intensidade do seu sofrimento. A dor que eu sinto talvez não seja a mesma dor que você sente. E ninguém consegue mensurar o grau de dificuldade que muitos estão enfrentando. Por exemplo, como é que alguém consegue medir o sofrimento, a dor, o choro de uma criança que às vezes teve o seu brinquedinho quebrado? Os pais de crianças pequenas aqui sabem do que eu estou falando. Às vezes é um brinquedinho bem bobinho, mas quando aquele brinquedinho se quebra, o choro daquela criança é um choro profundo. É uma dor grande porque ela carregava um grande sentimento por aquele brinquedo. Acho que as avós é quem mais sofrem com o choro dos netinhos pequenos. Quando aquela lágrima vai escorrendo pelo rosto. E a gente sabe que é um choro verdadeiro porque a lágrima escorre com intensidade mesmo. Como recentemente eu escutei o choro de alguns avós. E só quem escuta e só quem está derramando essas lágrimas sabem a intensidade de como é sofrido ver alguém que nós amamos passando por batalhas, meus irmãos. O exemplo que nós temos aqui na Bíblia é o exemplo de Jó. E a Bíblia diz que Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Em nossos dias, nós diríamos, meus irmãos, que Jó era um homem top de linha. Primeira de luxo, como nós dizemos aqui em João Pessoa. Um homem bacana, um homem muito acima da média. Um homem correto. Um homem de uma idoneidade acima da expectativa. Não só como homem, mas como pai também. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jó tinha 10 filhos. E esses 10 filhos gostavam de se reunir na casa do irmão mais velho para fazer banquetes, para beber, para se alegrarem. Eles foram muito bem criados, receberam uma educação muito boa, a ponto de a Bíblia não falar de inimizades entre os irmãos. Jó era um pai tão bacana, meus irmãos, tão extra, que quando seus filhos faziam essas festas, esses banquetes, diz aí o texto que todas as noites, todas as madrugadas, Jó se levantava e para que os seus filhos não fossem condenados, ou melhor, para que seus filhos não fossem julgados, Jó preparava holocaustos para todos os seus filhos após cada festa, porque se pelas suas palavras ou pelos seus pensamentos eles pecassem contra Deus, Jó já estava ali fazendo sacrifícios para o próprio Deus, para que viesse perdão sobre os seus filhos. Esse é um pai extra, meus irmãos. De uma geração ali do período patriarcal, onde Jó era o sacerdote do seu lar, e ele fazia o possível para que seus filhos andassem nos caminhos de Deus. Eu sei que os pais dessa igreja poderiam tranquilamente receber esse selo de qualidade, porque são pais zelosos, pais cuidadosos. Mas, irmãos, o fato de Jó ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, não o deixou livre de passar por sofrimentos. E eu queria que você observasse a sua Bíblia, porque a partir do versículo 13,
o texto começa a narrar para você e para mim algumas coisas que foram acontecendo na vida de Jó, que impactaram a vida dele, de toda a família, e que impacta também a minha e a sua vida quando estamos lendo o texto. Olhe para a sua Bíblia novamente, ou olhe para aqui para a tela, versículo 13. Diz lá o texto que certo dia, enquanto os filhos de Jó estavam lá celebrando num banquete bacana na casa do irmão mais velho, chegou um dos servos de Jó e disse: Jó, sabe aqueles teus bois que estavam pastando, aliás, arando a terra, sabe os jumentos que estavam lá pastando? Os sabeus ali, aqueles homens da região, da cidade, da terra de Sabá, eles vieram lá e roubaram todos os seus bois, todos os seus jumentos, e mataram à espada todos os seus servos. E só sobrou eu para vir contar aqui para você o que aconteceu. Enquanto esse homem estava narrando tudo isso, veio um outro servo de Jó e disse: Jó, desceu fogo do céu da parte de Deus e queimou todas as suas ovelhas e todos os seus servos, e só sobrou eu para contar a história aqui para você. Enquanto esse homem terminava de contar tudo isso, veio um terceiro servo de Jó e disse: Jó, sabe os seus camelos? Os caldeus em 3 grupos vieram e roubaram todos os seus camelos e mataram todos os seus servos à espada. E só sobrou eu para contar a história aqui para vocês. Pausa, meus irmãos, para tomar um fôlego. Imagine 3 homens de uma vez só, um após outro, vindo contar para Jó toda essa calamidade que estava acontecendo na vida dele simultaneamente. E se o tombo já não tivesse sido grande demais, observe versículo 18 da sua Bíblia. Lá vinha outro homem. Nesse momento, eu acho que se fosse Jó, eu estivesse no lugar de Jó, disse: misericórdia. Se 3 que vieram me contar desgraça, imagina esse que vem. E chegou o 4º servo de Jó e disse: Jó, sabe os teus filhos que estavam fazendo um banquete na casa do teu irmão mais velho, do teu filho mais velho? Veio um vento do deserto e bateu nas 4 paredes da casa e ela ruiu. E todos os teus filhos morreram de uma vez só. E só sobrou eu para vir te contar essa história. Se fosse você, se você estivesse no lugar de Jó, como é que você reagiria? Eu não vou nem perguntar isso para um pai, porque preparando essa mensagem, em alguns momentos eu tive que parar um pouquinho, respirar fundo e dizer: Senhor, misericórdia. Imagina o desespero, Vanildo, na vida de Jó. Imagina a catástrofe que estava acontecendo naquele momento. O desespero, a tristeza, a angústia, o pânico que se instalou no coração de Jó. Tudo que ele tinha, de uma hora para outra, acabou. Lembra no começo do texto que foi lido aqui? Jó era o homem mais rico do Oriente. E de uma hora para outra, Luciana, Tiago, Laura, Bianca, e de uma hora para outra, esse homem que era o mais rico se tornou o mais pobre. Pobre fisicamente, porque todos os seus bens se acabaram. Só para relembrar os irmãos, eram 7.000 ovelhas. Dava churrasco, não dava, Daniel? Eram 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, fora os servos que Jó tinha. Então, financeiramente, Jó se tornou o homem mais pobre. Mas pense na emoção, emocionalmente falando, Jó que era um homem muito próspero, porque entendamos, meus irmãos, naquele momento, um homem que tivesse 10 filhos, isso representava para a sociedade da época que ele era um homem próspero, Luiziane. Porque quanto mais filhos um homem tivesse, a sociedade oriental da época entendia que esse homem era muito abençoado por Deus.
Então, homens, Vanildo, que teve 3, Pedro, teve 3, quem mais, Jesus? Diácono Davidson, teve 3, aí de 3, aí depois vai diminuindo, né? Daniel, Flaviano, Marinho, Davidson, só para ser do contra, Vitor e Diego e Thomas só vão começar a contar depois de 4, em nome de Jesus. Só vão começar a contar depois de 4. Porque quanto mais filhos o homem tivesse, é porque representava mais bênçãos derramadas do céu sobre a vida dele. E de uma hora para outra, esse homem que era tão rico emocionalmente, familiarmente, se tornou o homem mais pobre. Agora se coloque no lugar de Jó. Eu estava ouvindo uma reportagem sobre uma mulher. Ela era gerente de uma instituição financeira. E um dia ela estava indo comprar roupas com o seu único filho. E de repente o filho dela encostou naquela arara onde coloca as roupas. E aquela arara estava encostada num fio desencapado de uma energia, de uma tomada lá. E aquele menino de 13 anos morreu eletrocutado. E aquela mulher, até hoje, isso já faz alguns anos, simplesmente ela parou a vida dela, porque não conseguiu superar o luto. É difícil falar de sofrimento, meus irmãos. Agora voltemos para o caso, para o exemplo de Jó. Esse homem tinha tudo, e de uma hora para outra passou a não ter mais nada. É difícil, meus irmãos, viver uma realidade dessa que ele viveu. É nesse momento quando as pessoas começam a se perguntar: será que Deus existe? Será que Deus não está vendo o sofrimento que está acontecendo no mundo? Será que Deus não está agindo para que as coisas se normalizem? Será que Deus é bom mesmo? Agora, você, eu, que conhecemos a história de Jó, sabemos por que as coisas aconteceram. Jó não sabia, meus irmãos, mas nós sabemos porque Jó estava passando por tudo isso. E olha que ele nem perguntou tudo isso. Mas a grande questão é: por que Jó estava passando por tudo isso? E essa é uma pergunta importante para nós respondermos essa noite. E a resposta que eu posso dar para vocês nessa noite é que Jó estava tendo a sua fé e a sua fidelidade a Deus sendo colocada à prova. Quer ver? Olha o versículo 6 aí da sua Bíblia. Diz aí o texto que certo dia os anjos se apresentaram a Deus e junto com os anjos o próprio Satanás. E Deus perguntou para ele: aonde é que você estava? De onde você vem? E Satanás respondeu para Deus: eu estava perambulando sobre a terra, eu estava andando por ela. E vejam, Deus é que inicia esse diálogo. É Ele, o próprio Deus, quem pergunta a Satanás: olha, você está vendo o meu servo Jó? Um homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Tope a meu servo Jó. E aí Satanás olha para ele e diz: também o Senhor abençoa ele em tudo que ele faz? Olha a quantidade de bichos que ele tem, olha as criações que ele tem, olha a quantidade de filhos que ele tem. O Senhor abençoando ele, é lógico, ele vai ser um homem desse jeito, ele vai adorar o Senhor de todo o coração. Agora, tira o que ele tem e eu tenho certeza que ele vai amaldiçoar você na sua própria face. Essa foi a proposta de Satanás para Deus. E a resposta de Deus, meus irmãos, que o texto diz: pois bem, tudo está nas tuas mãos, contudo, só não toque nele, no próprio Jó. E Satanás se retirou da presença de Deus e fez, meus irmãos, tudo isso que nós descrevemos agora há pouco.
tirou todos os seus rebanhos, tirou os seus filhos. E vejam como é que são as estratégias de Satanás. Ele usou o poder de homens, ele manipulou homens para que causassem esse prejuízo a Jó. Mas Satanás também usou os poderes da natureza, ou as forças da natureza, para que prejudicassem Jó. E o intuito de Satanás aqui, meus irmãos, e nós precisamos entender isso aqui. Satanás com uma visão muito pragmática da situação. E nós estudamos sobre pragmatismo na escola bíblica há um tempo atrás. O pensamento de Satanás era muito pragmático. Ele tinha certeza de que Jó só adorava a Deus porque Deus estava derramando bênçãos sobre a vida dele. Portanto, a convicção de Satanás era que se Deus tirasse tudo, Jó amaldiçoaria Deus. E esse, meus irmãos, minhas irmãs, é o pensamento que tem imperado nos dias de hoje. É como se Satanás estivesse olhando para a terra e dizendo: olha, todos os homens só adoram Deus porque Deus tem sido muito generoso para com eles. Os homens só adoram, só veneram, só cultuam a Deus porque Deus derrama bênçãos sobre a vida deles. As pessoas só vêm ao templo, as pessoas só cultuam, só louvam, só dobram os seus joelhos, só erguem suas mãos, só choram na presença de Deus porque Deus tem sido muito bom com eles. Aliás, deixa eu provocar vocês nessa noite. Por que é que você adora Deus? Por que é que você está aqui nessa noite? E se você soubesse da parte de Deus, que Deus não ia mais derramar bênçãos sobre a sua vida, ainda assim você ia continuar adorando a Deus? Se Deus dissesse para você hoje que Ele não ia mais conceder livramentos, se você ouvisse da boca do próprio Deus que Ele não ia mais tirar a sua família de apuros, quer seja financeiros, quer seja de saúde, quer seja emocionais, será que ainda assim você ia continuar adorando a Deus? Se você soubesse que a única coisa que Deus iria conceder para você era somente a vida eterna, entre aspas, somente aspas, será que ainda assim você viria à casa de Deus com a mesma alegria que todos nós viemos hoje? O pensamento de Satanás é esse, meus irmãos. Ele acha que você só adora a Deus. Satanás, ele tem certeza, porque ele diz: eu tenho certeza que Jó só te adora porque o Senhor tem sido muito bom para com ele. Agora tira tudo. E aí vamos ver se o Jó sem nada continua mesmo o Jó rico. Será que se Deus tirar tudo o que você tem nessa noite, será que ainda assim você vai dizer: Senhor, a tua graça me basta? Sabendo que Deus não ia mais conceder as bondades, as maravilhas, os milagres, será que somente a graça dele é suficiente para você? Satanás tinha certeza disso. Certeza absoluta. O problema é que ele se esqueceu de que Jó era um homem top demais. Jó era um homem top demais, meus irmãos. E diante de tanto sofrimento que Jó passou, a resposta dele não poderia ser diferente. Eu estava preparando essa mensagem, eu me deparei com um comentário bíblico de um homem dizendo, um homem de Deus, falando sobre essa passagem bíblica. E ele disse o seguinte fato, meus irmãos: Jó era um homem extra, acima da média. Mas o que Satanás não sabia é que um servo verdadeiro de Deus, ele não adora a Deus por aquilo que Deus pode fazer. Mas um crente em Jesus Cristo, ele adora a Deus por quem ele é.
Um servo verdadeiro de Deus adora a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele pode oferecer. E com isso, um primeiro grande ensinamento que nós precisamos guardar na nossa mente e no coração nessa noite, é que Deus, para o louvor da sua glória, Ele estava trazendo uma derrota avassaladora para Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás, sendo anjo, ele é imortal. Mas Deus promoveu uma derrota acachapante para Satanás através de um homem mortal, pecador, que era Jó. E porque Jó amava a Deus, e porque Jó foi obediente e temente a Deus em tudo, ele derrotou a Satanás com o amor a Deus e com a sua obediência. E Satanás não sabia disso. E com isso, o nome de Deus foi exaltado, meus irmãos. Deus derrotou a Satanás usando um homem comum feito eu e você. Porque se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e de todo o nosso coração, o diabo não prevalecerá sobre as nossas vidas. Problema é que na nossa realidade, a nossa sociedade contemporânea quer viver uma relação mercenária com Deus. Sabe aquelas placas, Elza, Vanildo? Olha, hoje é o dia da sua vitória. Deus é obrigado a fazer aquilo que Deus é obrigado a abençoar você. Deus é obrigado, nós determinamos que Deus será obrigado a dar a sua vitória porque nós determinamos. Ou então, eles vêm com aquele discurso mercantilista. Olha, dê 10% a Deus, ou melhor, dê 20% a Deus, porque Deus vai ser obrigado a te restituir 20 vezes mais, 30 vezes mais, 100 vezes mais. E essa mentira, contada muitas vezes, entra nos corações como se fosse verdade. E muitas pessoas só procuram a casa de Deus, só procuram o próprio Deus, porque estão em troca de favores. É como se dissesse: Deus, eu só te adoro se o Senhor me abençoar. Deus, eu só vou para a tua casa se o Senhor me cobrir de bênçãos. Deus, eu só ergo as minhas mãos, eu só abro a minha boca para te louvar se o Senhor fizer aquilo que eu quero. E Deus não se deixa prender por esse tipo de comportamento nosso, meus irmãos. Repito, o primeiro grande ensinamento nessa noite é que Deus, para o louvor da sua glória, Ele usa até mesmo o nosso sofrimento, e em nosso sofrimento Ele concede derrota a Satanás e louvor ao seu próprio nome, da sua própria glória. Olhando para a realidade de Jó, nós hoje, olhando para esse texto, meus irmãos, é muito fácil olhar para essa realidade de Jó, porque Jó não conheceu a Jesus Cristo. Mas nós temos um motivo para adorarmos a Deus. Sabe qual é o motivo que nós temos, Luiziane, Cleide? É que Deus já nos deu o seu melhor. Deus já nos deu Jesus Cristo. E Ele morreu naquela cruz do Calvário por você e por mim. Se você acha que isso não é motivo suficiente para você adorar a Deus todos os dias, por toda a sua vida, então você ainda não entendeu o tamanho do amor de Deus por você. Porque mesmo sendo um miserável pecador, Deus quis te amar. Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. E Ele derramou sobre você o maior de todos os presentes. Ele deu o único filho dele para se entregar, para que você tenha vida e vida em abundância, que você tenha vida eterna. E se essa não é a maior bênção que Deus concedeu para você, então você ainda não sabe quem é o seu Deus. A atitude de Jó, Cícera, foi fantástica. Observe na sua Bíblia o versículo 20.
Depois daqueles 4 servos de Jó terem dito tudo aquilo, seus animais, os seus filhos, se acabou tudo. Jó rasgou as suas vestes, o seu manto, raspou o seu cabelo em prostração, em reverência a Deus e em aspecto de luto também. E Jó se ajoelha e começa a adorar a Deus. Meus irmãos, muitas pessoas nesse momento virariam as suas costas para Deus, murmurariam, praguejariam sobre a sua vida, diriam que Deus é ruim, que Deus não presta, que Deus se esqueceu, de que Deus não é um Deus bondoso. Mas no meio do seu sofrimento, no meio de uma dor sufocante, Jó se prostra e começa a adorar a Deus. E ele abre a sua boca e diz: nu eu vim do ventre da minha mãe e nu partirei. Deus deu e Deus o levou. Bendito, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Foi no momento de maior dor, meus irmãos, minhas irmãs, que Jó se curvou diante de Deus. Foi no momento de maior sofrimento que um ser humano consegue passar, perdendo tudo em um só dia, que Jó se prostra e começa a adorar a Deus. Eu fico pensando, irmã Dorinha, irmã Adelaide, eu fico pensando naquele momento, quando Jó rasga suas vestes, raspa o seu cabelo, Satanás devia estar com um sorrisinho no canto do rosto, olhando para Deus assentado no seu alto e sublime trono, e Satanás com um sorrisinho no rosto. E quando Jó se prostra, e Jó começa a adorar, e ele abre a boca e diz: Deus deu e Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Satanás deve ter fechado o rosto naquele momento, porque ele entendeu que um servo de Deus verdadeiro, ele não adora a Deus somente na alegria, não. Ele também adora a Deus na dor. Ele também adora a Deus no sofrimento. Ele consegue olhar para o neto dele sem respirar 5 minutos dentro de um carro e dizer: Deus, eu confio no Senhor, eu confio no teu poder. Um servo verdadeiro de Deus, ele consegue ver a sua esposa entubada numa UTI e consegue dizer: Deus, eu confio que o Senhor pode restaurar a saúde da minha esposa. É esse mesmo servo e serva de Deus que olha quando seus filhos estão doentes, quando seus filhos estão desencaminhados de Deus, ou quando o seu casamento está estremecido, e o servo e a serva de Deus verdadeiros, ele consegue dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu consagro a minha família a Ti, eu consagro os meus filhos, o meu casamento, a minha esposa, o meu marido, eu consagro ao Senhor, porque eu sei que Tu podes todas as coisas. E a Bíblia diz que em nenhum momento Jó pecou com seus lábios. Preparando essa mensagem, eu me lembrei de Flaviano. Ele disse: pastor, eu vim tão azucrinado naquela moto quando minha mãe ligou para mim. Mas no momento que eu comecei a acelerar aquela moto, eu me lembrei das palavras que o Senhor pregou, as palavras de Deus, dizendo que não tem mal que dure para sempre. Sabe por quê? Porque as tribulações são passageiras, meus irmãos. E porque Deus é rico em misericórdia, Ele não vai deixar esse sofrimento durar para sempre. E Flaviano disse: pastor, meu coração se acalmou, porque eu me lembrei que meu Deus é soberano sobre todas as coisas. E ele conseguiu chegar naquele hospital em segurança, confiante que o médico dos médicos estava agindo sobre a vida do seu filho. Mas vocês acham que isso acabou, meus irmãos? Vocês acham que isso foi o fim da história? Só que não. Abra sua Bíblia aí no capítulo 2. Coloca aí, Carol, na tela, por favor. Porque o versículo 2 começa dizendo que no outro dia os anjos se apresentaram a Deus novamente e Satanás foi lá de novo.
E Deus olha para ele, e Deus é top demais, meus irmãos. E Deus olha para Satanás e diz: olha lá para baixo. Está vendo o meu servo Jó? Continua íntegro, continua temente a Deus, continua se desviando do mal, e mesmo você me impelindo a causar danos, a causar males sem motivos a ele, ainda assim ele continua temente a mim. E isso é importante, meus irmãos, nós entendermos quais eram os motivos que Jó estava sofrendo. Nenhum. Viu o que Deus disse a Satanás? Deus fez isso para ele sem motivo. Então, as pessoas que pensam: pastor, será que Jó estava sofrendo tudo isso porque ele pecou? Porque ele foi mau? Porque ele negligenciou a educação dos seus filhos? Porque ele permitia que seus filhos participassem de festas? Não! Não tinha motivos para Jó sofrer daquele jeito. E uma lição que eu queria aplicar para nossos corações nessa noite, Cícera, Diácono Davidson, às vezes nós sofremos e nós achamos que isso é castigo de Deus, ou melhor, que isso é disciplina de Deus. Mas às vezes não é, meus irmãos. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por lutas, Tiago, porque Deus está testando a nossa fé, porque Deus está provando a nossa fidelidade a Ele. É bem verdade também que muitas vezes nós aprontamos, e a lei da semeadura não falha, viu? Aquilo que o homem planta, ele colhe. Se você planta desobediência a Deus, você vai colher disciplina da parte dele. Mas todo sofrimento não é causado por nós e não é disciplina da parte de Deus. É necessário ter uma maturidade espiritual para entendermos isso, que muitas vezes Deus permite que o caos se instale em nossas vidas, para que a nossa fé seja provada e nós sejamos aprovados diante de Deus. Nem tudo é disciplina de Deus, meus irmãos. Mas ouvindo isso, Deus olhou para Satanás e disse: está vendo meu servo Jó? Eu toquei, eu permiti que você tirasse tudo dele, mas ele se mantém firme, temente a mim. E a resposta de Satanás foi interessante. Ele vai dizer: pele por pele, toca na carne e nos ossos dele, e aí você vai ver que pela vida os homens abrem mão de tudo. Você vai ver se ele não vai lhe amaldiçoar, se você tocar na saúde dele. E Deus olhou para Satanás e disse: pois bem, ele está em suas mãos, só não toque na vida dele. E o texto diz, meus irmãos, minhas irmãs, que Satanás tocou na vida de Jó, na saúde de Jó. E a Bíblia diz que Jó estava com feridas que iam da planta do pé até a ponta da sua cabeça. Um corpo todo tomado por feridas. A gente precisa entender, meus irmãos, o tamanho do sofrimento de Jó. Pense, Luciana, que é da área de saúde, Diego, que é estudante, está entrando também nessa área de saúde. Imagine uma pessoa toda tomada por feridas, da ponta do dedão até o último fio de cabelo. E a Bíblia diz que aquele homem, que deve ter perdido muito peso, porque diz que ele tinha úlceras profundas na pele, muitas bolhas cheias de pus. E aquele homem pegou um caco de louça, Carol, Davidson, e começou a raspar o seu corpo para tirar aquelas dores que ele sentia, dores profundas. Sentado em meio às cinzas, ele se raspava. Quantas vezes, quando eu estava no auge da minha doença, meus irmãos, eu não tive que recorrer a esse texto, a esse homem. Quem é que tem menos de 60 quilos aqui na igreja? Ninguém? Eu quem? Quantos quilos vocês têm? 45. Quantos quilos, irmã Adelaide?
55, chegou mais perto. Eu perguntei, eu me esqueci que as meninas estão magrinhas ainda. Ó. Meus irmãos, pensem em mim, com 59 quilos. Só o couro e o osso. Literalmente, só o couro. Eu estava parecendo um palito de fósforo, só tinha cabeça. Vocês estão rindo porque vocês não me viram. Na época da hemodiálise, a pressão quando chegou a 30/15, 2 vezes, Luciana, Diego. E o ponteirinho lá do aparelho de pressão colou, viu? E veio o AVC. E veio a palavra do médico lá, o intensivista lá do hospital para Elisângela e disse, não escapa não, viu? E se porventura escapar, vai ficar vegetando numa cama. Ou então pensem no diácono Davidson com leucemia. Não foi coisa legal não, meus irmãos. Eu não o conhecia na época. Mas se nós... Você tem foto dessa época, irmão? Mas não mostra não, que deve ser difícil. Perdeu muito peso, não perdeu? Mas eu teve um momento que eu fiquei inchado. Aí você olha, tem sofrimentos perto da gente. Sofrimentos difíceis, viu, meus irmãos? Pressão de 30/15, quem tem enxaqueca aqui acha que tem dor de cabeça? Pressão de 30/15, a dor foi tão forte que eu simplesmente tive um AVC. Doía, viu? Era uma dor de cabeça gigante. Mas, irmãos, nada se compara ao sofrimento de Jó. Nós precisamos ter isso em mente. Eu só perdi, entre aspas, o meu emprego, eu só perdi a minha capacidade de locomoção, eu só perdi a minha independência, porque depois que eu perdi a visão eu não conseguia mais andar sozinho. Mas Jó perdeu muito mais do que isso. Jó perdeu inclusive todos os seus filhos. E mais uma vez, Satanás achou que naquele momento Jó amaldiçoaria o seu Deus, que ele murmuraria, ele praguejaria contra o seu Deus. Jó tinha perdido quase tudo. Eu digo quase tudo porque ainda tinha sobrado uma pessoa. Quem foi? A esposa de Jó, que ainda não tinha aparecido nesse momento. Mas quando aparece, essa abençoada olha para o seu marido e diz, você ainda se mantém íntegro? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Isso é mulher que dê para ninguém, meu Jesus. A única pessoa que Jó não tinha perdido, de onde ele esperava todo o apoio possível, foi aquela que olhou para ele e disse, ei, amaldiçoa teu Deus e morre. E sabe por que isso aconteceu, meus irmãos? Porque a esposa de Jó, ela atuou como a maioria da nossa sociedade atua hoje. A esposa de Jó achava que só era possível adorar a Deus quando se recebia as bênçãos dele. A esposa de Jó achou que só podia alguém adorar a Deus se a pessoa recebesse tudo e mais um pouquinho de Deus. E veja, não é assim que as pessoas têm se comportado hoje. Quando você arruma um amigo, você não, na igreja não, mas quando as pessoas aí fora buscam amizade, a primeira coisa que elas procuram, o que é que essa pessoa pode me oferecer em troca? Graças a Deus que na igreja isso não existe. Graças a Deus que isso não entra na casa de Deus. Mas muitas pessoas, quando vão procurar um colega de trabalho, se aproximam dela dizendo, eu vou aprender com ela. Depois que eu aprender, vai para lá, sai de perto de mim. Infelizmente isso acontece até mesmo quando alguém está conhecendo outra para se casar, meus irmãos. Deixa eu radicalizar um pouquinho. A esposa ou a mulher ou o homem olha para aquela pessoa lá do sexo oposto e diz, rapaz, o que é que ela pode me oferecer? Será que ela pode me dar muitos filhos? Será que ela tem uma herança bacana para receber? Se a Elisângela fosse nessa, eu estava perdida. Porque eu disse, nem tem eu, nem tem tu. A gente só tem Deus, então vamos embora.
Mas tem pessoas que se casam por causa disso, esperando o que é que vão receber em troca. E um relacionamento desse não tem como dar certo. Sabe por que muitas amizades se acabam, meus irmãos? Porque isso vira uma prática mercantilista, mercenária. As pessoas só se aproximam de outras esperando obter vantagens e lucros, quando na verdade a palavra de Deus diz que nós precisamos amar uns aos outros assim como Cristo nos amou. É isso que eu tenho tentado ensinar para toda a igreja. Sabe por que eu amo as famílias dessa igreja? Não porque vocês podem me dar alguma coisa em troca, mas porque a Bíblia nos diz que nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo se nos amarmos uns aos outros. Não é por aquilo que você pode oferecer para o outro, mas é porque Cristo disse que nós precisamos amarmos mutuamente. Se essa sua relação estiver virada no mercenarismo, no mercantilismo, reveja os seus valores. Reveja os seus valores. Porque nós precisamos nos amar uns aos outros, não porque podemos obter algo em troca, mas pelo simples fato de dizer: ei, eu te amo porque Deus me amou primeiro. E porque Deus me amou primeiro, eu vou te amar também, sabia disso? Não é pelo que você tem, mas é porque Deus é, porque Ele é Deus e porque Ele nos fez, e nós precisamos nos amar mutuamente. O texto complementa, meus irmãos, dizendo, versículo 10, que em tudo isso, mais uma vez, Jó não pecou com os seus lábios. Sabe um segundo ensinamento muito importante que nós precisamos aprender nessa noite, meus irmãos? Sabe por que Jó passou por tudo isso? Para que nós aprendêssemos com o exemplo dele e não repetíssemos as coisas de erradas que nós temos feito. Nós precisamos aprender com o exemplo de Jó, porque mesmo em todo o sofrimento dele, ele não blasfemou, ele não murmurou, ele não praguejou, ele não pecou contra Deus. Ser fiel e temente a Deus no bem bom é muito fácil. Ser fiel a Deus quando a despensa está cheia é fácil demais. Ser fiel a Deus quando está entrando no seu carro, porque Deus te deu condições de comprar um carro, é bom. Ser fiel a Deus quando está comprando a moto, o apartamento, é jóia, é bom demais. Ser fiel a Deus quando os filhos estão com saúde, quando o casamento está indo de vento em popa, é fácil, meus irmãos. Difícil é você estar passando por uma luta, uma batalha, às vezes dentro, às vezes fora de casa, e mesmo assim você dobrar os seus joelhos e adorar a Deus dizendo: Senhor, o Senhor me deu e o Senhor tomou, mas em tudo louvado seja o teu nome, Senhor. Aí é difícil. Louvar a Deus na doença, ei, mas é difícil, viu? Lá dentro daquela UTI, eu sei quantas vezes eu digo: Senhor, corre aqui, está doendo demais. Mas ainda assim, Deus continuava soberano sobre a minha vida. Assim como foi sobre a vida de Cleide, assim como foi sobre a vida do diácono Davidson, assim como foi sobre a vida de Davi, assim como vai ser amanhã sobre a vida de Ayla, e vai dar tudo certo na cirurgia em nome de Jesus. É quando a gente chora, irmã Dorinha, de tristeza, de saudade, chora por causa de um luto. É quando a gente chora porque a despensa está vazia, a gente não tem dinheiro para comprar comida. É quando os filhos pedem um pão e a gente não tem dinheiro para comprar. É quando chega aquela assinatura do aviso prévio e a pessoa pensa: eu vou ficar desempregado, e agora? Como é que eu vou me sustentar? E a gente entender que em tudo isso, Deus nunca perdeu o controle da situação. E que Ele faz conforme a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Eu fico pensando sempre no exemplo do apóstolo Paulo, que num momento, quando se chamava ainda Saulo, era dos da sua idade,
o mais proeminente, seria aquele mais bem-sucedido, porque era o mais inteligente, o mais favorecido, era um homem abastado, tinha muito dinheiro. Mas de repente, Deus toca na vida dele. E tudo aquilo que Paulo entendia como grande valor, ele disse: eu considero tudo isso como perda. Porque para mim, o viver é Cristo. O viver é Cristo. E no momento de maior sofrimento na saúde de Paulo, quando ele clamou quase que de forma desesperada para Deus 3 vezes, Deus olhou para ele, Luciana, e disse: Paulo, a minha graça te basta. A minha presença é o suficiente para você, Paulo. Assim como eu posso dizer para a ICNV Valentina, a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Eu sei que ninguém gosta de sofrer. Tem ninguém masoquista aqui. Mas é nesse momento, meu irmão, minha irmã, que a minha e a sua fé, a minha e a sua fidelidade a Deus estão sendo provadas. E eu espero que no final da nossa carreira nós possamos ouvir de Deus: vinde a mim, benditos, porque a sua fé foi provada e aprovada. E aprovada. E eu finalizo a mensagem dessa noite trazendo breves aplicações para a gente aqui, meus irmãos. Primeiro, que nós não nos esqueçamos que Deus foi, é e sempre será soberano sobre tudo e sobre todos. Lembram quando Deus estava sentado no seu trono? Foi Deus que foi a Satanás ou foi Satanás que foi a Deus? Foi Satanás que foi a Deus. Foi Deus quem mostrou Jó ao diabo, ele nem tinha percebido. Foi Deus quem deu permissão para Satanás tirar os bens de Jó. Foi Deus quem deu permissão para Satanás tocar na saúde de Jó. Mas Satanás só foi até onde Deus permitiu. Porque mais do que aquilo ele não podia fazer. Assim como o Satanás não pode tocar na sua vida sem que Deus permita. Assim como nenhum mal pode chegar à sua casa sem que tenha permissão de Deus. Mas ao mesmo tempo, se acontecer, se a doença vier, se a dificuldade chegar, saiba que Deus continua sendo Deus. E nós o adoraremos, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Uma segunda aplicação nessa noite. Sofrimentos, todos nós enfrentamos. Se não enfrentamos ainda, iremos enfrentar. Isso é líquido e certo. Eu não tenho a capacidade de medir o tamanho do sofrimento de alguém, meus irmãos, minhas irmãs. Mas o que eu posso trazer para os irmãos nessa noite é que existe uma diferença nas lutas, porque em alguns momentos nós estaremos sendo tentados, em outros momentos nós estaremos sendo provados. Quando você estiver sendo tentado, saiba que isso tem influência de Satanás, para que você seja reprovado aos olhos de Deus. Mas quando você estiver sendo provado, saiba que Deus está querendo que você seja aprovado na sua fidelidade a Ele. Então, fique firme, aguenta mais um pouquinho. Lembra, a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. E uma terceira e última aplicação nessa noite. Saiba que o maior dos sofrimentos, Jesus Cristo já passou no nosso lugar. Ele já sofreu tudo aquilo que nós deveríamos ter sofrido na sua própria carne, no seu próprio corpo. As maiores humilhações, as maiores dores, Cristo sofreu por nós. E Ele foi aprovado diante de Deus.
E com a sua aprovação, o Senhor Jesus conquistou para você e para mim algo que era inimaginável para nós, que foi a nossa salvação, a nossa vida eterna, o perdão dos nossos pecados e a justificação através do sacrifício perfeito e definitivo dele. Então, meus irmãos, a partir desse domingo e pelos próximos domingos, nós vamos aprender, com base na vida de Jó, do seu testemunho, de que a graça de Deus é mais do que suficiente para nós lidarmos com os sofrimentos. Dizendo: Senhor, Tu me deu, Tu levou, em tudo, louvado seja o Teu nome. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Eu sei que é difícil falar sobre sofrimento. Eu sei que é difícil lidar com as agruras da vida. Diego, eu vou te pegar num susto aqui. Aquele louvor, minha fé não está firmada. Vai? Vai.